Deus trabalha um pouco da ética. Mas os neopentecostais não têm nenhum interesse em ética. Há algum tempo, eu citei para os irmãos uma série da Netflix chamada Greenleaf, que é a história de uma igreja neopentecostal nos Estados Unidos. E é uma série muito interessante. E nos vários aspectos que eles abordam, né, e sem ética nenhuma, um deles é a questão dos jogos de azar. O pastor da igreja lá, o pastor titular, ele incentiva os irmãos a jogarem na loteria para entregar uma boa oferta para a igreja. Então, isso mostra justamente que a ética cristã ela não é ensinada. O meio católico, eu sei que o povo é mais tradicional, a maioria, e são mais resistentes, mas, mesmo assim, essa informação ela é só para a gente refletir, né, nos nossos valores e o quanto nós precisamos de trabalhar a ética. 35% dos apostadores relatam dívidas. Então, a pessoa acha que, com o jogo de azar, ele vai resolver o problema da dívida que ele tem, o que não é uma verdade. Vamos avançar. O 8º mandamento não se limita ao furto direto, ele protege o próximo contra a injustiça e exploração e condena ganhos ilícitos e desonestos. O princípio bíblico do nosso sustento é do fruto do nosso trabalho. Geralmente é citado o texto de Gênesis 3, quando diz, do suor do teu rosto comerás o teu pão. É um texto bom sobre isso. Mas o texto anterior a isso, quando Deus fala para Adão que ele ia lavrar a terra, né, e guardar e lavrar o jardim do Éden, mostra claramente que o sustento ele é uma bênção divina, mas também é fruto do trabalho. Um pastor pensador no nosso mundo evangélico, chamado Paulo Júnior, ele costuma ter uns pensamentos muito difíceis de entender, mas nessa semana ele trouxe uma reflexão muito interessante, né, que a base da alimentação do povo de Israel era o trigo, a uva, né, o vinho e o azeite. E aí ele diz uma coisa muito interessante, que ninguém come trigo. Ele falou assim, trigo, quem come o trigo lá natural é passarinho. O ser humano não come trigo. Então, para o trigo ficar em condição de alimento, ele tem que passar por um processo. E nós é que vamos fazer esse processo, ou seja, é o nosso trabalho. A uva você pode comê-la in natura, mas para conservar o alimento, ou você tem que transformá-la em uva passa, né? A Bíblia fala disso, ou transformar em vinho, que aí o alimento vai permanecer. E a azeitona, para ela se tornar alimento natural da azeitona, ou o azeite que era muito usado, tem que passar por um processo. Não sei se os irmãos... Quem é que já viu um pé de azeitona ao vivo e pegou uma azeitona
direto da árvore? Já? E pegou e comeu? Não, por quê? Amargo, né? Certa vez, a Ana Maria Braga foi a Portugal e ela mostrou isso, eu nunca tinha visto. Eu achava que a azeitona se pegava e comia. Não tem jeito. A azeitona só se torna comestível dentro de um processo, que ela vai ficar num barril cheio de sal e água por muito tempo, até ela amaciar e perder o amargo. O processo que vai durar também é o azeite. E, para fazer azeite, você tem que colocar a azeitona numa prensa. E aí ele vai fazer uma série de aplicações para a vida, mas eu não vou entrar nisso, eu só vou falar dessa parceria, né? Então, Deus nos dá o alimento, mas nós vamos trabalhar para que esse alimento esteja em condição do nosso consumo. Nós temos no Brasil um crescimento violento, né, das bets nos últimos anos, o que fez se tornar extremamente popular, né? 7 anos aí que elas dominaram principalmente o que é mais visível, a área do futebol, né? No início eu não sabia o que era toda a bet, até eu entender que bet é aposta em inglês, né? Traz uma palavra de outro país, de outro idioma para nós, sem traduzir, fica, né, nós sofrendo até aprender o que é. E são plataformas, né, de apostas. Há uma pressão cultural muito grande, né, porque as apostas são vistas como entretenimento. E alguém vai dizer, do mesmo jeito que eu aposto e perco, mas me divirto, eu também vou lá no cinema, pago um valor e me divirto também, né? Os objetivos são diferentes, e é aí que a ética cristã vai entrar. Cristãos sofrem pressão para se adaptar, e é aí que eu falei de igrejas neopentecostais que não têm restrição aos meios, né? No campo da ética, uma frase que sempre nos coloca contra a parede é: se os fins justificam os meios, né? Então, se eu estabeleço um fim bom, o meio que eu vou usar para chegar nesse fim não importa. Então, a ética cristã não concorda com isso. A ética cristã diz que o fim é bom, mas os meios para chegar lá também precisam ser bons. Eles precisam ser aprovados pela palavra de Deus, o que, na verdade, quando se aplica à área de jogos de azar, ele não passa, né, pelo critério das Escrituras. O que são as bets, né? Coloquei ali a camisa do Vasco, né? Que hoje há uma esperança, né? Hoje há uma esperança. Mas, para mostrar, na verdade, parece que da Série A só tem um time que não é patrocinado pelas bets, que é o Mirassol. Nós colocamos aí um testemunho, uma palavra muito interessante do técnico do Mirassol. Os irmãos assistiram? Que ele, numa entrevista, ele fala que não exalta ninguém, a única pessoa que ele exalta é o Senhor Jesus. Não sei se ele é evangélico, se ele é católico, o que ele é, mas foi uma palavra muito interessante dele para esse testemunho. Mas, se eu não me engano, só o Mirassol que não tem patrocínio das bets, né? Então, elas são plataformas de aposta. Nós tivemos aí uma enxurrada disso nos primeiros anos, e depois houve uma ação governamental para dar uma
segurada, né, nas explorações e plataformas falsas, uma série de coisas. Uma das coisas que chama atenção nessas apostas é que não se restringe ao resultado do jogo, né? Número de cartão amarelo, que hora que faz o gol, quem faz o gol. E aí nós vimos escândalos de jogadores se envolvendo em situações onde eles faziam parte de esquemas para não somente alterar resultados, mas cartão amarelo, vermelho, a criatividade, né, do ser humano, ela é muito interessante. E a nossa grande questão na ética cristã é se isso agrada a Deus e se é compatível com os princípios bíblicos, né? A gente sempre caminha nessa linha, se as coisas que acontecem na sociedade são compatíveis. O que são jogos de azar, né? Que é muito usado esse termo no meio da ética cristã. São ganhos que dependem predominantemente do acaso, ou seja, a sorte. A Bíblia fala sobre sorte, né? Quem já leu a Bíblia toda e conhece o Antigo Testamento, sabe que Deus tinha algumas maneiras de manifestar a vontade dele no Antigo Testamento. Falava para o profeta, sonho, mas tinha uma maneira muito diferente disso, que era Urim e Tumim. Todo mundo aqui sabe o que era Urim e Tumim? Urim e Tumim eram pedras que ficavam no bolso do sacerdote, do sumo sacerdote, e em situações bem específicas, ele lançava aquelas pedras e, através de uma leitura que a Bíblia não é clara em dizer como que era, ele sabia a vontade de Deus. As palavras Urim e Tumim, no hebraico, significa luzes e perfeições. Essas pedras, pouco tempo, elas se perderam e não aparece, ela vai aparecer só naquele início lá de Israel, e depois elas se perdem com o tempo, e isso não aparece mais na história. Deus manifestava dessa maneira, como diz Hebreus capítulo 1, verso 1, que eram maneiras transitórias da manifestação da vontade de Deus. Hebreus 1, e verso 2, ele vai falar disso, vai falar que agora nós temos a manifestação através da pessoa de Jesus. No Novo Testamento, vai aparecer lançar sortes. A expressão lançar sorte é se lançar diante de uma escolha. Na escolha do substituto de Judas, né, que traiu Jesus e acabou se enforcando, lá em Atos capítulo 1, vai aparecer a escolha do sucessor. E o processo foi um processo de lançar sortes, mas o texto vai mostrar que foi uma escolha entre eles. Mas nenhum deles envolve o ganho financeiro. Então, os jogos de azar, eles sempre foram condenados na história da igreja cristã como meio de sustento, porque não envolvem trabalho produtivo e ele visa o lucro rápido, né? Ganhar dinheiro sem nenhum esforço. Eu creio que no Brasil faz muito sucesso, porque uma das coisas que o brasileiro sonha é ficar rico sem trabalhar. A maioria, né? Uma boa parte da população, ela sonha em ficar rica
e sem trabalhar. Algumas vezes eu brinquei que chega final de ano, né, tem a mega da virada. Essa é uma tentação forte, né? Está prometido 850 milhões, mas pode chegar a 1 bilhão o prêmio. Eu brinco, eu falo com Deus que eu quero ganhar. Mas tem algumas condições. A primeira condição é que eu não posso jogar. Tá? Mas eu quero ganhar. Segundo, que eu não quero ganhar com outros, quero ganhar sozinho. Tá? Já que é para ser egoísta, a gente tem que ser egoísta com força. Né? Então, não posso jogar e não quero ganhar com outros, eu quero ganhar sozinho. E aí me lembro a história de um devoto, de um santo, que ia sempre à igreja e pedia para o santo que ele queria ganhar na loteria. E ele ganhava, ele pedia, o santo fazia lá a reza dele, fazia a reza, e não ganhava, né? E muitos anos se passaram, e o santo resolveu, então, falar com ele. E, num da reza dele, o santo falou assim: ô fulano, você nunca vai ganhar, porque você é miserável, porque nem jogar você joga. Né? Ele queria um milagre total. Né? Eu tô na linha desse cara. Né? Quero ganhar, mas sem jogar. Porque o jogo não faz parte da nossa ética cristã. Dinheiro rápido não vai ser a solução para os nossos problemas. O dilema cristão da ética, ela caminha nessa primeira frase que a gente aplica não só ao jogo, mas a outras coisas. Legalidade não equivale a moralidade. Os jogos de azar são legais no Brasil, mas não são dos nossos valores morais. Assim como a bebida, ela também é legalizada, a bebida alcoólica é legalizada. Assim como o tabaco também é legalizado. Então, você tem uma série de coisas que são legalizadas, quer dizer, estão dentro da lei, mas eles não fazem parte da moral cristã. A ideia de nós sabermos discernir a legalidade da moralidade. Nem tudo que os homens entendem como sendo legais estão dentro do nosso princípio moral. E aí ele vem com essa pergunta: isso glorifica a Deus? Né? Lembra de 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o princípio da glória de Deus, ele é a base da nossa moral. E aí nós vamos estudar cada caso, né? Para que a gente tenha a informação correta. Não sei se os irmãos acompanharam na época da discussão sobre essa legalização, e um dos argumentos contra, dos muitos argumentos em termos de legalidade, é que essas empresas, elas são de outros países, né? Não tem empresas dessas que são brasileiras. Então, que o lucro dessas empresas seriam levado para outros países, ou seja, não ia ficar aqui na nossa nação, serão levados para outros países, fazendo, então, uma redução da poupança nacional e também de investimentos aqui em nosso país, né? Porque são empresas que as plataformas são todas de fora, com poucos funcionários aqui dentro, né? Porque a rede para jogar isso já existe, e
isso traria grande prejuízo para a nação. Mais à frente também descobriu-se que boa parte dos valores que estavam sendo jogados nessas bets eram de programas sociais do governo. Então, pessoas que estavam recebendo ajuda porque estavam em condição de fragilidade econômica, social, estavam pegando esse dinheiro e colocando em jogos. E aí houve umas tentativas de coibir isso, mas não consegue, porque não tem como você segurar o dinheiro das pessoas, né? Nos anos 86, primeiro o governo do Sarney, os irmãos se lembram que tinha um programa de distribuição de leite. As pessoas recebiam os tickets, ela ia no supermercado, na padaria, e com aquele ticket ela pegava leite. E aí começou a descobrir que as pessoas pegavam cigarro, pegavam bebida, pegavam outras coisas, né? Isso mostra, irmãos, que a corrupção ela está na pessoa, não no sistema, né? Tem gente, não, quando a pessoa se envolve, ela se corrompe. Não, ela é corrupta. A corrupção está na pessoa. Então, não importa o programa social, não importa, se ela não tiver os princípios éticos nela, não vai ter nenhuma alteração. Tem um impacto social e criminal, né? Nós vimos aí as manipulações de resultados esportivos. Isso sempre teve, né, essas manipulações, desde o tempo lá dos 13 jogos da loteria esportiva, né? E antigamente tinha um negócio legal, eu ouvi falar que tinha pastores que passavam em frente às casas lotéricas para ver se tinha algum irmão na fila, porque naquele tempo quem ia em casa lotérica era só para jogar, né? Aí de vez em quando achava um irmão lá, né? Que é uma tremenda besteira fazer isso. Mas pessoas faziam isso no tempo dos 13 jogos. E aí ali também tinha manipulação de resultado, o time que perdia, o time que ganhava, por interesse de A ou B. No Brasil, com isso, nós vivemos também alguns políticos que ganhavam muito na loteria. Né? Não sei se os irmãos se lembram, um até chamava João de Deus, que parece que ele era do diabo, né? Mas ele ganhou muito na loteria. Muitas vezes na loteria. Na verdade, descobriu-se que era a propina que ele recebia, e ele dizia, então, que ganhou a loteria. Ou também, uma outra coisa que se fazia era descobrir alguém que ganhou um bilhete qualquer premiado, e eles compravam esse bilhete para fazer a corrupção parecer legal. Apostas ilegais promovidas por influenciadores, né? Nós tivemos aí os influenciadores que gostavam de falar muito da moral, né? De proteger as pessoas, e estavam sendo patrocinados e fazendo propaganda de jogos de azar. Isso mostra na corrupção da nossa sociedade. Surgiu aí o jogo do tigrinho, né? Os meninos já vieram perguntar se eu ia dar dicas de como ganhar lá no jogo do tigrinho, né? O jogo do tigrinho levou muita gente, adolescentes, né, gastando dinheiro com essa bobeira. E o pastor Lucas, há um tempo, falou que estava tratando disso com os nossos adolescentes, porque os meninos viciados, né, gastando dinheiro, jogando no tigrinho. E a pergunta é pecado jogar no tigrinho? A resposta é sim, para a maioria das vertentes cristãs é pecado. Né? O jogo de tigrinho é jogo como outro qualquer, um jogo eletrônico, onde você não vai ganhar nada no final, você vai ter perdas. Né?
Às vezes a gente fica, irmãos, assistindo alguns documentários, ou até filmes dos Estados Unidos, como que uma sociedade tão cristianizada, do ponto de vista protestante, né, que a base dos Estados Unidos não é o catolicismo, mas ela produziu uma sociedade com alguns extremos, como os jogos, né? Os Estados Unidos é muito forte, né? Você tem uma cidade nos Estados Unidos que é uma cidade do jogo, né? Que é Las Vegas. E a depravação moral também nos Estados Unidos, que é muito forte, né? Como que uma sociedade com formação cristã se transforma tem esses extremos. E a resposta é simples, né? Porque, na verdade, o homem ele pode ter a base cristã, mas se ele não quiser seguir a Cristo, isso não vai mudar, e ele vai dar vazão às suas inclinações da carne, como diz o apóstolo Paulo. Então, o nosso princípio é um princípio de ensinar aos nossos filhos a maneira correta de adquirir os bens. Dada essa introdução, a gente precisa pensar, então, o que a Bíblia tem a dizer sobre as apostas esportivas e os jogos de azar. A Bíblia não contém as palavras aposta esportiva, pôquer ou casa de apostas, porque isso não fazia parte da cultura judaica, né? O ambiente que a Bíblia foi escrita. Deus tem, como eu falei, princípios. E aí nós vamos caminhar por alguns princípios. E o primeiro princípio é o amor ao dinheiro e a cobiça. Este é, sem dúvida, o princípio central. Vai tratar aí com esse texto de 1 Timóteo, que é bem conhecido, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Há alguns anos, um pastor, falando sobre esse texto, ele diz que a compreensão desse texto estava errada, porque a questão não é só o amor ao dinheiro, é o próprio dinheiro, né? É o dinheiro que é ruim. Para mim, a interpretação dele está equivocada, porque o texto bíblico é claro em mostrar que é o amor ao dinheiro. O dinheiro em si não é nada. O que é o dinheiro? O dinheiro é uma invenção humana para fazer comércio. Só isso. Porque é um pedaço de papel que foi impresso algumas imagens nele, né? A gente conhece aí um pouco da história do comércio e até chegar o dinheiro. O dinheiro sempre foi usado, né, no meio dos povos. Mas o que a Bíblia vai mostrar é o que é onde está o nosso amor, né? Então, as pessoas fazem tudo por dinheiro, querem conquistar coisas. A conquista de coisas não são condenadas na Bíblia, em momento algum. Tanto é que a ordem que Deus nos deu no início é uma ordem de conquista da terra. Conquista da terra com os bens que a terra tem para a nossa vida, as quais nós precisamos. Nós precisamos de alimento, de vestimenta, precisamos de moradia, cuidado com a saúde. Tudo isso, no nosso sistema, é o dinheiro que vai trazer esses benefícios para nós. A grande questão é quando a vida se torna, a nossa vida procura adquirir essas coisas por meios ilícitos.
em meios corretos, não há problema nenhum. A Bíblia, em momento algum, ela condena a pessoa a ter dinheiro. Né? Você vai ter no Antigo Testamento pessoas ricas, que eram crentes, também no Novo Testamento. Pessoas ricas que eram cristãos. Não há dificuldade com isso. Eu gosto muito de um texto que só aparece no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso de 1 a 3, onde Lucas fala das mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. E é interessante que lá diz quem são essas mulheres. Eram mulheres da alta sociedade da época. Eram pessoas ricas e que serviam no ministério da igreja, né, a Jesus, com os seus bens. Não há nenhuma condenação para esses bens. Ou seja, não há problema em ter os bens. A maneira que vai ter é que pode trazer. E aí o verso 9 diz: os que querem ficar ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na perdição e ruína. O querer ficar rico aqui, a expressão significa cobiça, que é ficar rico sem trabalho. Porque adquirir bens pelo trabalho é lícito, é correto. Mas o querer ficar rico no adquirir bens por meios ilícitos, então, se torna algo condenado por Deus. Por outro lado, a gente sempre alerta que a Bíblia não passa a mão na cabeça daquele que não quer trabalhar. Eu falei aí algumas semanas nesse mesmo mandamento e citei aquela palavra de Paulo, muito clara: quem não trabalha, que também não coma. Então, não deve se ficar sobre os outros, mas cada um deve trabalhar. E a partir dessa definição, e aí a gente vai caminhar para outros princípios. O segundo princípio é contentamento e confiança em Deus. A indústria do jogo é construída sob o conceito de sorte ou acaso. Mas ele trabalha sempre com a ideia da insatisfação. A insatisfação, irmãos, ela tem um lado positivo e um lado negativo. A insatisfação todo ser humano tem. E ela tem um lado muito bom, que é você não se acomodar. Não se acomode. Se você pode melhorar, melhora. Paulo vai dizer que quem crê em Jesus escravo, se puder ficar livre, aproveita a oportunidade. Então, se você tem um nível econômico e pode melhorar, trabalha para isso. Se você pode melhorar a sua alimentação, trabalha para isso. Você pode andar melhor arrumado, com roupas adequadas ao seu tempo, faz isso. Então, a ideia é de sempre melhorar. Nós temos, o pastor Walder citou aqui, o conforto que a gente tem hoje do ar-condicionado. Na verdade, é um conforto, que a gente tem. A gente vivia sem. Como vivia sem celular também, Esses meninos mais novos, eles sempre falam, como que vocês viviam sem celular? A gente vivia bem, mas hoje a gente vive melhor com o celular, te dá mais ferramentas, te abençoa muito. Então, são coisas que vão... a insatisfação, ela tem esse lado positivo de você avançar, não se conformar com o que você está vivendo. O lado negativo é o lado de você nunca reconhecer coisas boas. Certa vez, viajando com uma pessoa, e a gente parou no pagar pedágio, aí a pessoa assim falou, bom dia. O motorista respondeu, o que tem de bom esse dia?
né? Puxa vida, né? Acordou, abriu o olho, enxergou. Gente, enxergar é um negócio fantástico. Poder ver, né? Está viajando, né? N motivos. Então, essa insatisfação. O dia está ruim, né? Tem uma expressão no Brasil, né? Fulano amanheceu com o pé esquerdo, né? Quem aqui amanheceu com o pé esquerdo hoje? Oi, gente, tem alguém sem pé? Como é que é? Eu amanheci com o pé esquerdo e o direito, né? Graças a Deus tem 2 pés, olha que coisa boa, né? Falando nisso, gente, lá em casa ficaram pegando meu pé, que eu preguei domingo passado, fiquei fazendo parêntese, né? Hoje foi sermão dos parênteses. Mas eu li há pouco tempo que foi no século XIX que o calçado começou a ter pé esquerdo e pé direito. O calçado era igual. Os 2 lados se enfiavam no pé, tinha que se adaptar. Você vê como que melhorou o negócio, gente. Agora tem até pé esquerdo, pé direito para o seu calçado, né? Então, as coisas melhoram. E as pessoas, às vezes, são insatisfeitas de ficar reclamando, né? Está com carro, né? Mas esse carro aqui não tem. Mas ele tem 4 rodas, ele anda, né? Eu andei muito tempo na minha vida com carro 1000, né? Quem já teve carro 1000 sabe dos limites do carro 1000, né? Mas viajei, fui para o Rio, ver família, fui para a praia, eu andei, sabia os limites do carro 1000, né? Você tem que saber a hora de ultrapassar, quando não pode, né? Mas pode melhorar? Pode. Então, melhora, né? Depois você acostuma um carro automático, você não quer carro de marcha mais de jeito nenhum. Apesar de que eu conheço gente que não gosta de carro automático, que gosta de passar a marcha, né? A gente respeita. Então, o contentamento e confiança em Deus, ele vai fazer com que a gente não se envolva em jogos de azar, porque aquilo que temos, reconhecemos que é bênção divina e que nós vamos viver com aquilo dentro da nossa fé e da nossa confiança constante em Deus. O autor de Hebreus, capítulo 13, verso 5, está aí. Seja a vossa vida sem avareza, né? Avareza é o desejo incontrolado de dinheiro e de ter só para si. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, o princípio divino é que Deus está nos sustentando. E aquilo que nos falta, aquilo que nós estamos passando, é um trabalho de Deus conosco. Esse é um entendimento cristão. Não podemos negar que no mundo há injustiças, né? E temos que lutar contra elas, que as oportunidades não são iguais. Essa ideia de igualdade é uma ideia ilusória. Os irmãos devem estar acompanhando o que está acontecendo na França, e essa semana, em Paris, grupos radicais muçulmanos proibindo, com ameaça de bomba, se comemorar Natal. E aí um dos autores que eu li diz: a França está pagando o preço do que ela diz que é liberdade. Deixou todo mundo entrar, dá os mesmos direitos, sem restrição, e agora estão dominando. Então, estão lá, né, pelo menos por enquanto só Paris, né, não sei se toda Paris, mas alguns setores, ameaça de bomba, né, dos muçulmanos. E a França sempre foi aquele negócio da Revolução Francesa, né, igualdade. Igualdade não existe, irmãos. Não existe. Não existe mesmo. Qualquer aspecto que você pensar, não existe igualdade.
A oportunidade que um tem na vida não significa que o outro vai ter. Nós que nascemos aqui no Sudeste, né, eu falei domingo passado o privilégio de ser mineiro, né, poder comer frango com quiabo, que eu vou comer hoje no almoço, angu e feijão, é um privilégio fantástico, né? O pessoal de outros lugares não tem. Os privilégios que nós tivemos de brincar na rua. Essa semana a gente estava na equipe ministerial e estava falando, gente, eu lembro de tomar banho de tarde, ficava até 10 horas da noite brincando, suava tudo, mas só lavava os pés e deitava. Né? Eu não sei como é que eu aguentava isso, mas menino aguenta, né? Os nossos filhos não têm esse privilégio, gente. Não tem. Não tem brincadeira de rua mais. Você não vê menino brincando em rua. Acabou. A gente brincava na rua, corria, escondia, e aí menino com menina, não tinha os problemas. É um privilégio que nós tivemos, a minha geração teve, né? Mas que hoje não tem. Então, não existe igualdade em nenhum aspecto. Então, nós vamos nos contentar, ou seja, firmar nossa vida em Deus. Vamos embora, porque senão eu enrolo muito. Terceiro princípio é o da mordomia. A Bíblia ensina que temos nosso tempo, nossos talentos, nossos recursos financeiros. Não nos pertence. Essas coisas, elas são bênção de Deus e nós devemos administrar essas coisas. O texto de Lucas 10, 16, 10 e 11, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? Essa ideia da fidelidade é um princípio bíblico. As pessoas que não são fiéis ao Senhor nas riquezas injustas, as coisas desse mundo, como que vai ser confiada a Ele as coisas verdadeiras, os verdadeiros valores divinos? Então, a fidelidade a Deus na administração. E isso inclui, né, nós não investirmos nosso dinheiro em jogos de azar, porque isso é contra a administração daquilo que Deus nos deu. Nós vamos multiplicar com o nosso trabalho, né? A gente pega lá a história dos talentos de Mateus 25, né? O pastor Lério pregou há poucos dias nesse texto, e a fala é justamente o trabalho que ele faz de multiplicação do trabalho dele, né? Que ele, com isso, ele ganhou mais, né? Investiu no seu trabalho. A vida é esse investimento de fidelidade, de sermos fiéis ao Senhor em todos os nossos valores recebidos. Se nós não obedecermos, se nós mudarmos princípios bíblicos, estaremos furtando e desconfiando de Deus. O quarto princípio é o trabalho, a gente já falou bastante sobre ele. O princípio bíblico é sempre o trabalho, e esse trabalho vai variar de acordo com as oportunidades e habilidades, né? Cada pessoa tem um tipo de habilidade e ela vai ser bênção. Porque o trabalho, irmãos, não é só uma maneira de ganharmos dinheiro, ganhar nosso sustento. Nós temos que olhar o trabalho como a sustentação da sociedade. Cada pessoa ela tem uma habilidade específica para atuar na sua área. O conjunto vai fazer a sociedade funcionar bem. Né, o pastor Walder citou aqui a Tamara, né, a esposa, que é doutora na área da enfermagem.
Ou seja, a gente precisa dela com o conhecimento que ela tem, com a dedicação que ela tem. Ela está exercendo uma função agora de professora, mas o pai dela, o pastor Mauro, falando, ela gosta mesmo é do posto de saúde. Ela gosta do posto de saúde. Ela trabalhou, gerenciou o posto de saúde aqui, trabalhou Mascunha, mas agora ela está exercendo uma outra função, que é formar pessoas para a área de saúde. Então, há uma importância no trabalho dela, como há uma importância, né, no trabalho, né, do irmão Lideci, que é a área de construção. Aí tem o Léo aqui, que é... Léo não. Diogo. Por que eu confundi com o Léo? Né? Qual que é a sua área? Marketing. Né? E aí vai. Né? O Rosenildo, que é engenheiro. Né? Juliana, que ensina os outros a somar 2 mais 2. E aí vai. Né? Então, cada um, isso vai construir a sociedade. Por isso que o nosso trabalho, todas as pessoas trabalhando, têm a importância da construção da sociedade. Olhando no aspecto, né, social. O dinheiro que vem desse nosso trabalho é o nosso sustento. Mas o princípio bíblico do trabalho é o sustento, a construção da sociedade. Por isso que a Bíblia, ela não trabalha, ela não dá abertura para alguém não trabalhar. É sempre pelo trabalho. Tem pessoas que vão ter limitações, né? Tem pessoas que têm alguma deficiência, né? Tem uma deficiência visual. Então, ele vai ter limitação, mas ele pode trabalhar em outras coisas. Né? Ou tem deficiência auditiva. Uma coisa impressionante, irmãos, que eu já ouvi, não todos, mas alguns afinadores de piano são surdos. Como é que pode? São surdos. Né? Essa semana a gente conversando, eu sobre tocar violão. Né? Eu toco um pouquinho de violão, aprendi lá no início da minha juventude. Mas eu não consigo afinar o instrumento. Meu ouvido é ruim. Mas eu já conheci 2 pessoas que não tocam nada e afinam violão. Tem lógica? Não tem. Tem lógica, não. Lá em Antônio Dias, quando eu trabalhei com a igreja lá, era legal, eu tinha um irmão que afinava. Aí eu chegava lá com o violão, entregava para ele afinar para mim. Mas ele não tocava. Aí ele afinava e eu tocava. Então, olha a construção da sociedade, todos com o seu trabalho, fazendo a bênção de Deus no meio de todos. O 5º princípio é o amor ao próximo. Né? O 2º maior mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o jogo de azar, para um ganhar, muitos vão perder. Né? Então, com isso, eu não exerço o amor ao próximo porque eu estou levando alguém a perder. E também nós temos o grande problema, que são os vícios, né? Os vícios. A pessoa vicia, e para sair daquilo é difícil, tá? E traz, então, prejuízo para a família e para a sociedade. Né? Já existem programas, eu acho que o Brasil ainda é fraco, mas ouvi falar que alguns países da Europa, programas fortes para trabalhar a libertação das pessoas dos vícios de jogos semelhante ao vício das drogas. Porque é muito pesado, né? A pessoa vicia e para ela sair daquilo
é uma dificuldade muito grande, né? Assim como os dependentes químicos acabam com a família, vende tudo para comprar droga, o pessoal dos jogos de azar também vende tudo, sempre na expectativa de que vão ganhar mais alguma coisa. Então, nós temos com isso os conflitos conjugais e destruição de lares por pessoas que se envolvem com o vício dos jogos. Sexto princípio, que é o domínio próprio. O fruto do Espírito, uma das manifestações dele é o domínio próprio. Eu me dominar diante de algo que quer fazer comigo coisas que eu não quero fazer. A gente tem aquele texto de Paulo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ou seja, nada pode dominar nossa vida, a não ser Deus, né, o Senhor Deus, que conduz a nossa história. Pode ser até coisa lícita, ou seja, coisa legalizada, ou coisa que aparentemente não tem problema, mas eu tenho que avaliar se são coisas que me convêm, ou seja, o meu bom senso, a minha avaliação na vida, se isso vai trazer bênção para mim e para a minha vida. E aí, eu tenho que ter cuidado com isso. O vício e a ludomania, reconhecido pela OMS, ansiedade e depressão, ciclo destrutivo de perdas. Com isso, nós fechamos que, mais uma vez, né, os mandamentos é uma questão de escolhas, né? E essa escolha ela precisa ser fundamentada na palavra de Deus, e nós vamos escolher aquilo que vai agradar a Deus e vai trazer benefícios para a nossa vida. E os jogos de azar, eles vão trazer prejuízo para a vida. Raramente as pessoas que ganham dinheiro em jogos de azar, elas se mantêm com esse dinheiro. Existem casos de gente que ganhou em loteria, essas coisas, e não perdeu o dinheiro e tomou decisões sábias, mas a maioria se perde, né, em confusões, né? Isso tem que, ano passado, ou outro ano, sei, um homem que ganhou dinheiro, a mulher dele mandou matá-lo para ficar com o dinheiro, né? Então, assim, são coisas que, as mais loucas possíveis que acontecem neste meio, onde as pessoas se perdem. A construção da nossa vida nos valores, e não os valores bíblicos, valores morais, trarão para nós bênção, mas decisões fundamentadas em coisas passageiras, ou a facilidade, né, do dinheiro, ela vai levar as pessoas à destruição. E se torna um vício, irmãos, e a gente pode trazer isso para a nossa realidade brasileira de corrupção, né? Porque a gente vê que as pessoas estão sempre se envolvendo em corrupção. É muita propina, é muito dinheiro, e isso parece que, para nós que já estamos com mais de 50 anos, no Brasil é desanimador. Parece que o Brasil não tem jeito mesmo, né? Porque é muito difícil. E isso não está só em Brasília, né? A gente brinca muito com Brasília, mas a coisa não está só em Brasília, né? Ela está nos níveis, desde a cidade até estado, em tudo quanto é coisa, porque onde o ser humano está, a corrupção está ali, que é uma maneira, né, que fere os princípios bíblicos, que a Bíblia fala contra aceitar propina. Com isso, a gente fecha esse estudo sobre
o 8º mandamento. Domingo que vem eu vou fazer um estudo aqui, não sobre os mandamentos, porque ainda faltam 2, mas não dá para começar agora e terminar só em abril, porque fevereiro e março nós vamos estudar o tema do ano que vem, que é missões, a área missiológica. Eu estou preparando o material para a nossa escola bíblica, a todas as classes, né? Esse ano a gente já fez isso, e vai ser uma prática ao longo dos anos que nós vamos estudar o tema da igreja no início do ano e todas as classes. Então, domingo que vem eu vou falar num assunto mais voltado para o relacionamento com Deus, de fechando o ano e as novas oportunidades que Deus nos dá. O material já está pronto. E janeiro nós temos, né, só o culto pela manhã com tema também voltado para o tema do ano. Nós vamos estudar a vida de Pedro e as 3 viagens missionárias de Paulo, na parte da manhã, em janeiro. E em fevereiro, então, entraremos com uma lição sobre a área de discipulado, né, missões, que é a área de investimento da igreja. E, em abril, nós voltamos e terminamos os 2 mandamentos. Depois de terminar os 2 mandamentos, eu vou dar talvez umas 3, 4 semanas sobre as obras da carne e fruto do Espírito, de Gálatas capítulo 5, e depois nós vamos trabalhar a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. A gente deve gastar 1 ano ou mais tratando dos assuntos. A nossa área aqui, né, quem está na nossa classe e assiste a transmissão e fica gravado, é a área doutrinária teológica. Então, aqui, sempre os assuntos são nessa área. Perguntas que os irmãos têm pessoas que mandam para mim no WhatsApp, pode mandar alguma pergunta relacionada ao estudo ou qualquer outro assunto, estamos sempre abertos para as respostas. Se você não está no nosso grupo, manda um WhatsApp para mim ou para a Carmita, que a gente coloca você no grupo. Eu estou sempre colocando lá algum vídeo, algum material na área de ensino, que você pode ser abençoado por ele. Hoje, pela manhã, eu assisti um vídeo do pastor Luiz Saião sobre os dias da criação, muito bom. Não deu tempo, porque estava cedo, eu vou colocar no nosso grupo, porque é um material muito interessante, a maneira como o pastor Luiz Saião vê e argumenta sobre os dias da criação, lá de Gênesis capítulo 1. Saião, eu falei com a Ana Cleide, ele tem algumas coisas diferenciadas, ele lê alguma coisa que ninguém lê, porque ele traz umas ideias totalmente fora dos comentários que a gente lê e ouve para tudo quanto é lado. Então, acho que ele tem umas fontes assim, e bem fundamentada, viu? Não é ilusão da cabeça dele, não. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã, obrigado por estarmos juntos, podemos celebrar ao Senhor um culto. Obrigado pelo ensino da Tua palavra. Guia-nos nesse dia, abençoa o culto à noite, que possamos celebrar o Senhor, que nasceu para que a Tua promessa se cumprisse, e nós sejamos alcançados pela graça do Senhor. Guarda o nosso coração, ilumina a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe você que está em casa, também nos acompanhando, e você que vai ouvir isso em algum tempo, Deus abençoe. Um abraço.